Você conhece a verdadeira história da Pixar? Porque, se a sua imagem da Pixar começa em Toy Story, eu preciso te dizer uma coisa. A história real é muito mais improvável, muito mais ambiciosa e, em alguns momentos, parecia até uma aposta perdida. Antes de emocionarem gerações com Woody, Buzz Lightyear, Nemo, Wall-E e tantos outros personagens, a Pixar era algo completamente diferente. Ela não nasceu como um estúdio de cinema. Ela nasceu como uma divisão de tecnologia, um laboratório de computação gráfica ligado ao mundo da pesquisa, da engenharia e da inovação. Em outras palavras, antes de contar histórias, a Pixar estava tentando inventar o futuro. E é aí que a história fica realmente interessante. Porque no começo ninguém olhava para aquele grupo de engenheiros e artistas digitais e pensava: esses caras vão revolucionar a animação. Na verdade, o mais provável era o contrário. O trabalho deles parecia técnico demais, caro demais e para muita gente até pouco útil. Mas havia ali uma ideia poderosa, quase teimosa. A de que um computador poderia fazer muito mais do que cálculos. Ele poderia criar imagens. Poderia criar mundos. Poderia, eventualmente, criar emoção. E isso, naquela época, era quase uma loucura. O começo em um lugar improvável à origem da Pixar está ligada a Lucasfilm, a empresa de George Lucas. Naquele ambiente, existia uma divisão voltada para a computação gráfica, e o objetivo era desenvolver tecnologia de ponta para imagens geradas por computador. Não era sobre filmes completos, não era sobre personagens carismáticos e muito menos sobre brinquedos falantes. Era sobre resolver um problema técnico gigantesco. Como fazer o computador desenhar, iluminar, mover e dar forma a imagens de um jeito convincente. Parece simples hoje, mas na época isso era território praticamente inexplorado. E sabe o que torna isso ainda mais fascinante? É que esse grupo não estava apenas tentando copiar a realidade. Eles estavam construindo ferramentas para criar algo que nem existia antes. Era como se estivessem inventando a linguagem visual de uma nova era. Mas toda grande história tem um ponto de virada. E no caso da Pixar, ele veio com uma mudança que transformou uma divisão técnica em uma empresa que depois se tornaria lendária. A chegada de Steve Jobs em 1986, Steve Jobs compra a divisão e a transforma em uma empresa independente. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a história da Pixar, porque muda completamente o destino da companhia. Agora, a Pixar deixa de ser só parte de um projeto maior e passa a ter identidade própria. Só que isso não significa que a vida ficou fácil. Pelo contrário, a empresa ainda estava tentando descobrir como se sustentar. O sonho era grande, mas o mercado ainda não sabia muito bem o que fazer com aquela tecnologia. A Pixar precisava vender algo. Precisava provar seu valor. Precisava mostrar que aquele trabalho não era apenas impressionante do ponto de vista técnico, mas também viável como negócio. E aí entra um dos elementos mais subestimados da história: a paciência. Porque enquanto o mundo queria respostas rápidas, a Pixar estava construindo uma base, desenvolvendo ferramentas, refinando processos, criando curtas-metragens, fazendo testes, ajustando tecnologia. E ao mesmo tempo aprendendo a contar histórias. E aqui está o segredo que muita gente não percebe. A Pixar não venceu só porque tinha computadores poderosos. Ela venceu porque entendeu que tecnologia sem emoção não prende ninguém. Quando a técnica virou narrativa, a grande sacada da Pixar foi perceber que o computador não era o fim da história. Era o começo. Os curtas produzidos no período foram essenciais para isso. Eles serviam como vitrine tecnológica, mostrando ao mundo o que aquele estúdio era capaz de fazer. Mas aos poucos aconteceu algo ainda mais importante. Esses curtas começaram a ter personalidade, humor, ritmo, carisma. A tecnologia estava, finalmente, virando linguagem artística. E é nesse ponto que a Pixar começa a se diferenciar de tudo ao redor. Porque existem muitas empresas capazes de criar imagens impressionantes. Mas poucas conseguem fazer você se importar com o que está vendo. A Pixar começou a responder uma pergunta que parecia simples, mas era revolucionária. Como fazer o público sentir algo por personagens feitos de pixels?
Essa pergunta mudaria tudo. A atenção da Disney enquanto a Pixar amadurecia, a indústria de animação ainda era dominada por outro universo, o da animação tradicional. Desenho à mão, processos manuais, décadas de tradição. Ninguém sabia ao certo se o computador poderia mesmo liderar o futuro da animação de longas metragens. Mas a Disney viu potencial. E isso abriu a porta para um dos acontecimentos mais importantes da história do cinema moderno. A parceria que levou ao nascimento de Toy Story. Só que antes disso, havia um desafio enorme. Fazer um longa totalmente animado por computador era algo inédito. Não existia um caminho pronto. Não existia uma fórmula consolidada. Era necessário criar tudo praticamente do zero. Linguagem visual, fluxo de produção, design de personagens, timing cômico, integração entre roteiro e tecnologia. Pense nisso por um instante. Não era só fazer um filme, era inventar um modo de fazer o filme. E se esse projeto falhasse, a ideia de animação digital poderia demorar anos para ganhar credibilidade. A aposta mais arriscada, Toy Story, não foi apenas um filme. Foi uma aposta gigantesca. O projeto tinha que provar que uma animação feita inteiramente por computador podia ser divertida, emocionante e comercialmente viável. E o mais difícil de tudo, tinha que fazer isso sem parecer fria ou artificial. Porque esse era o grande medo da época. As pessoas podiam admirar a tecnologia, mas ainda duvidavam da alma por trás dela. Será que um filme digital conseguiria ter coração? Será que o público se importaria com bonecos em 3D? Será que a emoção sobreviveria à técnica? A resposta veio em 1995. Quando Toy Story estreou, o impacto foi imediato. O público viu algo que nunca tinha visto antes. Não era apenas uma inovação visual. Era uma nova forma de contar histórias. Os personagens tinham vida, o humor funcionava, a aventura envolvia e a relação entre Woody e Buzz capturava algo universal. Amizade, ciúme, mudança, identidade, aceitação. E é exatamente aí que a Pixar deu seu salto histórico. Porque o sucesso de Toy Story não veio só por ser o primeiro. Veio porque o filme provou que o computador não era um substituto da emoção humana. Era uma ferramenta para ampliá-la. O efeito Toy Story depois de Toy Story, nada voltou a ser igual. A Pixar deixou de ser uma curiosidade tecnológica e passou a ser vista como uma das forças criativas mais importantes do cinema. O filme abriu caminho para uma nova era da animação, influenciando estúdios do mundo inteiro e mudando para sempre as expectativas do público. Antes, muita gente via a animação como algo mais ligado ao desenho tradicional e ao público infantil. Depois de Toy Story, ficou claro que a animação digital podia emocionar qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo. Esse talvez seja o maior legado da Pixar até ali. Ela provou que a inovação técnica só faz sentido quando serve a uma boa história. O que ninguém esperava se você parar para pensar. A história da Pixar é quase uma sequência de improbabilidades. Ela começou como uma divisão técnica. Virou empresa independente. Quase foi apenas uma fornecedora de tecnologia. Depois se reinventou com curtas. Se aproximou da Disney. Arriscou tudo em um longa inédito. E no fim, mudou a indústria inteira. Não foi uma linha reta. Foi uma escalada cheia de incertezas. E talvez seja por isso que a história da Pixar fascina tanto. Porque ela mostra que grandes revoluções nem sempre começam com aplausos. Às vezes começam com um grupo pequeno de pessoas obcecadas por resolver um problema técnico aparentemente impossível. E só depois, muito depois, o mundo percebe que aquilo era o início de algo gigantesco. Fechamento com gancho então. Quando alguém disser que a Pixar nasceu com Toy Story, lembre-se, não foi assim. Toy Story foi a explosão. Mas a faísca começou muito antes, em laboratórios, em pesquisas, em tentativas, em erros, em muita insistência e na crença de que computadores poderiam fazer mais do que calcular. Poderiam criar magia. E talvez essa seja a maior lição da Pixar. Por trás de toda grande história de sucesso, existe um período em que ninguém está vendo o que está sendo construído. Até que um dia tudo muda. E a pergunta que fica é:
Como um grupo de técnicos, engenheiros e visionários conseguiu transformar uma aposta quase improvável no estúdio que redefiniu a animação para sempre.